Hoje eu vou falar sobre termos de inglês geral que são usados no inglês jurídico e cujo significado muda radicalmente. Então tome muito cuidado com termos quando você está lendo um texto em inglês técnico jurídico ou quando você está ouvindo alguém falar também nesse contexto, porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu conheço essa palavra, então essa palavra significa isso. Então nesse vídeo eu vou te dar 3 exemplos de palavras super comuns no inglês geral e quando elas vêm para o inglês jurídico elas têm um significado bem diferente. Então a primeira palavra é stay. Stay significa permanecer, ficar, etc. No inglês geral. Então, nessa frase aqui, the judge stayed the execution of the serial killer. A gente poderia imaginar que, como stay significa permanecer, a gente poderia imaginar que o juiz, então, decidiu manter essa decisão, né, da execução física mesmo, do serial killer. Mas não, exatamente o contrário. Quando a gente fala, então, the judge stayed the execution of the serial killer, a gente quer dizer que o juiz suspendeu essa execução. Então, stay no inglês geral, ficar, permanecer, e stay no inglês jurídico é justamente o contrário, que é suspender. Próximo termo, informations, com S no final. Eu dei uma palestra no Traditech, que foi um evento realizado pelo Descomplicando Inglês Jurídico e pelo Traduza, em outubro de 2023, em São Paulo. E eu dei uma palestra de inglês jurídico, e aí coloquei lá uma frase e pedi, né, para as pessoas apontarem o erro na frase, e os tradutores, com muita segurança, apontaram um erro que information não tem S no final, né? E realmente, então quando a gente está falando da palavra informação, no inglês geral, a gente fala, a gente nunca põe o S, né? Então, por exemplo, muitas informações, a lot of information, né? Então, a gente nunca coloca o S no final, porque nesse contexto é uma palavra incontável. Mas, no inglês jurídico, a palavra information significa denúncia. E aqui no Brasil, seria a denúncia do Ministério Público em relação a crimes, né? Então, neste caso, a palavra information é contável e a gente pode ter, sim, a palavra informations com S no final, porque a gente mudou totalmente o significado, né? A gente não, né? A palavra mudou totalmente de significado do inglês geral para o inglês jurídico. E, finalmente, a palavra material. Então, material, em inglês geral, material, né? Mas em inglês jurídico é algo relevante, algo importante. Então, se a gente fala em, por exemplo, material allegation, a gente está falando numa alegação relevante. Então, no vídeo de hoje a gente viu 3 termos, né, em inglês jurídico. Stay, que é suspender, informations, que existe com S, que significa denúncia, denúncias, e o material, que não é material, mas é importante e relevante.